Vamos Ok, avante. então, Segundo passo. vamos avante ao segundo passo. Ao segundo passo da alimentação, nós vamos ver e vamos passar aí o segundo passo, nosso diretor. Então, é a utilização do óleo, da gordura, do sal, sempre em pequena quantidade. Porque cozinhar os alimentos para preparar esses ingredientes, esses alimentos, eles devem entrar na composição do cardápio, na preparação daqueles alimentos in natura. Mas de uma forma muito cautelosa, em pequena quantidade. Porque exatamente a questão do sal, do açúcar e da gordura, se elas forem utilizadas em quantidade excessiva, elas vão provocar o excesso de caloria nos alimentos e elas vão trazer junto aqueles fatores de riscos que nós não queremos para as doenças crônicas não transmissíveis. Com o sal, a elevação do sal na alimentação, no nosso consumo, vai nos trazer a hipertensão. É por isso que a nossa população brasileira está com, assim, o crescente aumento das doenças crônicas não transmissíveis, e a hipertensão é um item, assim, predominante aí. Por quê? Porque brasileiro deveria usar 4, 5 gramas de sal, está usando 18. Por quê? Devido ao alto consumo dos alimentos processados e o consumo, muitas das vezes, acentuado, saleiro na mesa, alimentação sendo adicionado uma quantidade excessiva de sal, passando muito dessas 4, 5 gramas que deveria consumir. Se é o óleo em frituras, quer dizer, se você usa para preparar o prato, o cardápio do dia numa quantidade pequena, isso faz parte, é normal, requer na preparação do cardápio. Então, devemos abusar das frituras, do uso excessivo do óleo, com frituras excessivas, o açúcar, deveríamos usar 30, 40 gramas por dia e acaba-se usando 80, 100 gramas de açúcar, que brasileiro. Então, o diabetes cresce assim de uma forma acentuada. Porque além do que é acrescido aos alimentos industrializados, no dia a dia, no consumo diário, isso aí fica muito grande. Então, o que nós temos que fazer é usar o mínimo possível nas preparações para evitar esse crescimento das doenças crônicas não transmissíveis. Não é isso, doutora Hernani? Exatamente. E também aqui eu quero dar uma dica. Então, para que nós utilizamos os óleos, as gorduras, o sal e o açúcar? Exatamente para, vamos falar assim, temperar, não é? Para dar um sabor nos nossos alimentos. Mas nós devemos usá-los em pequena quantidade. E o que nós devemos fazer como saudável para que nós não venhamos a utilizar grande quantidade de óleo, de gordura, de sal e de açúcar? Por exemplo, na preparação, toda preparação que leva a sal. Use as ervas naturais, nós temos tantos exemplos de sabores que combinam com os alimentos, que dão um toque especial no nosso prato. Por exemplo, o manjericão, o orégano, o cheiro verde, o coentro, que é o mesmo coentro, né? No nosso Brasil nós temos várias linguagens. Enfim, os temperos naturais, o alho, a cebola. E com isso, quando nós adicionamos essas ervas, esses temperos naturais, a tendência é que a gente venha diminuir a quantidade de sal nesse preparado, nesse nosso preparado, nesse alimento preparado. Porque muitas vezes o sal, ele é adicionado para tentar chegar a um sabor que aquela família se adapte e ache que a comida está saborosa. Mas nós precisamos desmistificar isso. Existem receitas tão boas disponíveis na internet, em livros, online, que nós podemos ver que as quantidades são adequadas, quer dizer, não há exagero. E aqui também eu quero fazer um comentário em relação ao óleo. O óleo, a gordura, eles têm uma densidade calórica muito alta, como falou a Francisca. Então, quando você pensa em óleo, aqui também vamos falar do azeite. O azeite todo mundo sabe que é saudável. O azeite de oliva extra virgem, que é prensado a frio, é saudável. É saudável? É sim. Ele pode ser consumido diariamente? Pode, deve ser consumido diariamente. Todavia, nós devemos observar a quantidade.
desse azeite que nós vamos consumir, porque como ele entra na categoria dos óleos, ele tem uma alta densidade calórica, ele tem mais caloria do que os carboidratos, do que as proteínas, muito mais, né? Então, nós devemos consumir moderadamente. Então, aqui a dica é moderar pequenas quantidades, mesmo naqueles que são classificados como os azeites super saudáveis, tá certo? Tá ok, gente? Essa é a dica. Olha que legal, nós temos um comentário. Muito obrigada pela sua participação. Óleo versus azeite, qual o melhor? Ou ambos são ruins? Quando a gente usa para fritar o alho, para fazer o arroz, por exemplo. Muito bem, vamos lá. O óleo, ele é sim diferente do azeite, né? O melhor, claro, que é o azeite, mas vamos ver qual é a finalidade. Por exemplo, se eu vou comer um alimento, uma salada fresca, se eu vou jogar em cima de uma macarronada, o recomendado é o azeite. Todavia, se eu vou fazer uma preparação, eu vou cozinhar, eu vou submeter a uma temperatura mais elevada, qual o melhor de ser usado? É o óleo. O azeite ele pode ser colocado nesse caso para saborizar um pouco, mas não adianta eu colocar muito azeite em geral, porque eu vou estar perdendo aquelas propriedades do azeite que ele tem naturalmente quando ele é submetido a alta temperatura. Então, só é tomar cuidado com a temperatura que você submete o azeite no seu preparo dos seus alimentos, tá certo? Amei, amei, amei o comentário. Muito bom. Francisca, você tem alguma coisa a acrescentar? Bom, eu não sei se a Francisca está tendo algum problema aí de internet, eu acho que caiu de novo. Agora eu vejo novamente ela retornando. Você tem alguma coisa a acrescentar, Francisca? Eu perdi alguma coisa aí, eu gostaria de agradecer aí essa interação, conectando com a maturidade nessa participação, com esse questionamento aí, que ela pergunta com relação a usar o óleo ou o azeite, o que seria melhor para fritar o alho, e eu queria falar, no caso de preparar o arroz, eu gostaria de dizer o seguinte, que o alho, ele tem uma propriedade nutricional muito importante, que é a aricina, que é cardioprotetora, e que nós devemos sempre procurar evitar que o alho fique escuro durante a fritura. Ele fique apenas, então eu sempre dou como dica, como personal diet, orientando as cozinheiras e donas de casa, que elas fariam uma estratégia. Ao dourar o alho, que toda cozinheira quer fazer, para sentir o cheiro do alho, que ela divida esse alho e coloque só uma parte meia dourada e a outra meia crua, para conservar a alicina que vai proteger o teu coração. Então, é um cardioprotetor, é um antioxidante muito bom. Então, o que deveria? Fazer uma divisão. Isso aí é uma dica para preservar aquele sabor, liberar aquele cheiro maravilhoso e manter essa cardioproteção. Com relação ao óleo, eu iria dizer o seguinte, que o melhor é utilizar um óleo que não seja extra virgem, porque uma vez que eu use um óleo extra alta temperatura, eu vou mudar o grau de saturação daquela gordura. Portanto, o melhor é utilizar um azeite que não seja extra virgem, que não tenha sido prensado a frio. Muito e a gente encontra facilmente, né? Não sei se a doutora quer acrescentar alguma coisa, ou se eu perdi alguma coisa na nossa conexão. Exatamente, olha, nós não estávamos as duas em sintonia, porque você saiu um pouco do ar, mas foi praticamente o que eu falei. Dá preferência, nesse caso de altas temperaturas, ao óleo, ou então, como você falou, a um azeite que não seja extra virgem, porque senão você vai estar pagando caro e perdendo as suas propriedades, as propriedades funcionais desse azeite no momento da fritura. Ok, muito obrigada. Vamos passar não, nós temos uma interação aqui. Adriana Pacheco nos pergunta: o arroz e o feijão é mesmo a combinação perfeita?
Nossa, é uma combinação maravilhosa, Adriana. Nós temos o casamento de dois aminoácidos super importantes. Então, é muito bom que possamos fazer o prato do arroz e o feijão, porque a gente junta dois aminoácidos de suma importância para a nossa saúde. Então, é um casamento muito bom, que é a metionina e, doutora Irlande, me ajude aí. É a metionina? A lisina. E a lisina. E a lisina. Exatamente. Então, são dois aminoácidos que casam, viu só? Então, eu casei a metionina com a lisina. Tá certo? Então, vamos fazer realmente o arroz. O prato do brasileiro é o arroz, o feijão. E vamos variar, gente. Carne, frango, fígado. Usar a proteína que for mais em conta no cardápio e dividir no decorrer da semana. E não esquecer jamais dos produtos in natura, das verduras tiradas, que aí você faz um cardápio maravilhoso. Você vai ter um prato equilibrado, brasileiríssimo e casando aí os aminoácidos e dando aquilo que o teu organismo precisa.